Olá, queridos alunos. Que alegria nós nos revermos e ouvirmos aqui neste módulo de número 8, que trata da pessoa de Cristo. Esta é a aula de número 17, que é a continuação da definição do conceito trinitário de Deus, ou seja, quando historicamente a Igreja definiu que a Trindade era o ensino da Bíblia. E a principal doutrina nisso era da divindade do Senhor Jesus Cristo. Na aula passada, de número 16, eu falei para vocês sobre como se desenvolveu o conceito de Trindade dentro da Igreja nos primeiros séculos. E nós vamos agora começar o quarto século da Igreja, explicando como é que isso se deu. Então, só relembrando algumas coisas, o que a Igreja estava discutindo? Se Jesus Cristo era Deus ou não. Se Jesus Cristo era Deus, era necessária a formulação de uma doutrina da Trindade, conforme Tertuliano já havia dito. Se Jesus Cristo não é Deus, então você dispensa doutrina de Trindade, você tem que dizer que isso é uma invenção humana, que isso não está na Bíblia, etc. Então você dispensa. O que a Igreja pensava nesses primeiros séculos? Derivada da escrita dos apóstolos, porque o Novo Testamento estava praticamente já todo aceito como palavra de Deus. Derivado disso, a Igreja ia afirmando que Jesus Cristo era Deus e que, portanto, ela cria numa trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, embora as três pessoas fossem um só Deus. Muito bem. No início do quarto século, nós temos aí dois teólogos que estão discutindo. Um é o bispo Ário. E Ário dizia o seguinte: Ário era um bispo da Igreja cristã, mas ele dizia assim, que Deus é um e indivisível. O Logos, no caso o Filho, foi criado pelo Pai. Então, para Ário, o Filho não é Deus, o Filho foi criado pelo Pai. É uma criação do Pai. Logo, Ário dizia que Cristo não era Deus, mas era um ser intermediário. Então, Deus criou primeiro o Filho, ele era um ser mais excelente, mas ele não era Deus, ele era uma criatura, uma criação de Deus. E depois Deus criou as outras coisas através desse Filho. Ário conferia a Cristo atributos divinos apenas como honra por causa da sua vida. Então, Ário dizia que assim, há alguns atributos divinos nas Escrituras que são dadas a Cristo, mas isso é apenas uma honra que é dada a ele. Não era algo verdadeiro nele, ele não era Deus, ele não tinha atributos de Deus, ele era uma criatura. Mas como honra, porque ele obedeceu a Deus, era dado algumas características divinas. Este era Ário, um bispo da Igreja. Falando sobre Ário, Berkouwer, no livro A Pessoa de Cristo, página 49, diz assim, então abro aspas para o que Berkouwer vai dizer acerca do que Ário disse. Escrevendo Eusébio de Nicomédia, Ário se lamenta. Somos perseguidos porque afirmamos que o Filho tem uma origem, enquanto Deus não tem começo. Este Filho, porém, não se origina da substância, da essência do Pai, mas somente da sua vontade. Portanto, ele não é verdadeiro Deus, mas uma criatura, de certo, maravilhosamente perfeita e excepcionalmente relacionada a Deus. Como base de suas opiniões, Ário citava numerosos textos bíblicos, tais como Deuteronômio 6,4,
o Senhor é o único Senhor. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início de sua obra. João 14, 28. O Pai é maior do que eu. Portanto, segundo Ário, o Filho é inferior ao Pai. O Pai é incriado, mas o Filho foi gerado. Aliás, gerado apenas da vontade e não da substância do Pai. Ário obstinava-se contra qualquer forma de emanação e rejeitava qualquer expressão do tipo luz de luz, aplicada a Cristo. Devido à sua relação privilegiada com Deus, Cristo merece o nome de Filho de Deus, sem que isto acarrete o fato de que seja Deus segundo a natureza divina. Ário opta, pois, por uma cristologia subordinada em nome do monoteísmo, que não consente outro Deus ao lado do único Deus verdadeiro. Fecha aspas na citação de Berkhauer acerca de Ário. O que Ário está dizendo então? Ário está dizendo que Jesus Cristo foi criado. Ele é filho, mas ele não é Deus. Ele foi criado pelo Pai. Ário está dizendo que Cristo não veio da essência do Pai. Ele não tem a mesma essência do Pai. Porque se tivesse, seria Deus. Ele é filho pela vontade do Pai. O que significa isso? Que um dia o Pai, na sua vontade, resolveu criar o Filho. E aí criou o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, mas esse Filho não é Deus. Esse Filho é uma criatura. Essa era a opinião de Ário, no início do século IV, por volta do ano 300, 325. Outro grande teólogo na época e que se contrapôs a Ário foi Atanásio. Atanásio era um diácono da igreja. E Atanásio ensinava o seguinte: primeiro, ele era contra as ideias de Ário. Combatia firmemente as ideias deste bispo. E Atanásio dizia que a salvação do homem não é possível, pois só Deus pode salvar. Então, o que Ário dizia? Se Jesus Cristo, o que Atanásio dizia? Atanásio dizia que, se Ário estava certo, Jesus Cristo não era Deus. Então, Atanásio dizia, se ele não era Deus, a sua encarnação de nada valeu, porque só Deus pode salvar o homem. Nem o homem, nem uma criatura, nem um anjo pode salvar o ser humano. Somente alguém que seja Deus pode salvar o ser humano. Então, para que Jesus pudesse nos salvar, Atanásio dizia que Jesus tinha que ser Deus, senão não conseguiria salvar. Outra coisa que Atanásio dizia acerca das ideias de Ário. Atanásio dizia o seguinte, que se Ário estava certo, ele ensinava a fé na criatura. Porque a igreja cristã cria em Jesus como seu Salvador. Isso sempre foi assim, desde o início. E se Ário estava certo e Jesus não era Deus, então a igreja cristã, já há muitos séculos, estava adorando uma criatura. Então a igreja cristã estava sendo idólatra. Porque estava adorando Jesus, louvando Jesus, cultuando Jesus. E se Jesus não era Deus, a igreja estava errada em adorar a Jesus. Então, Atanásio dizia, se Ário está certo, a igreja cristã está cometendo idolatria há muito tempo. Quais as ideias de Atanásio? Suas ideias é que Jesus é o Deus Filho, e como Deus Filho ele não foi criado, ele veio da essência do Pai. Ele tem a mesma essência do Pai. Portanto, é Deus. Atanásio também dizia que o Deus Filho veio a este mundo, se encarnou para salvar o homem corrompido pelo pecado. Ele também dizia que o Deus Filho tinha que se tornar carne
ser humano, para experimentar a morte, morrer pelo homem e vencer a morte através da ressurreição. Também dizia que o homem liberto do pecado e da morte pela expiação é renovado e deificado. Dizia que Cristo restaurou o verdadeiro culto a Deus, porque era o próprio Deus. E Atanásio colocava o Espírito Santo na mesma condição de Deus. Muito bem. Havia, portanto, divergências muito sérias na questão de saber, de crer se Jesus Cristo era Deus ou não. Essa é a questão. Quando essa questão abrangeu toda a igreja, o que aconteceu? No ano 325, o imperador Constantino convocou um concílio. Concílio é um ajuntamento dos líderes, dos bispos da igreja, para definir alguns temas. E ele convocou esse concílio para se reunir na cidade de Niceia. Portanto, este ficou conhecido como Concílio de Niceia no ano 325. Cerca de 300 bispos da igreja cristã de todas as partes do mundo daquela época se reuniram ali naquela cidade, tiveram vários dias de discussão. Ário falou, Atanásio falou, outros falaram, e finalmente a igreja fez um credo, uma confissão daquilo que ela, a igreja cristã, acreditava, cria acerca de Jesus Cristo e acerca da Trindade. E eu vou ler aqui o credo do Concílio de Niceia, que se encontra no livro de Bettenson, Documentos da Igreja Cristã, página 62. Diz assim o concílio, o credo: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Ponto. Muito bem. O que é que o concílio afirmou? Primeiro, o concílio afirmou que cria na Trindade. Veja, primeiro parágrafo, cremos em um só Deus, Pai. Segundo parágrafo, cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Terceiro parágrafo, cremos no Espírito Santo. Então a igreja em Niceia 325 afirmou categoricamente que ela cria que Deus é trino, que a Trindade é o conceito que revela a verdade das Escrituras. Segundo, ela definiu quem é Jesus Cristo. E ela definiu que Jesus Cristo é divino e humano. Que Jesus Cristo tem as duas naturezas. Agora, o Concílio de Niceia, por conta de Ário e de outras heresias que também surgiram na igreja, deixou bem claro que Jesus Cristo é Deus. Esse foi o centro da discussão em Niceia e do que acabou sendo aprovado. O que é que significa isso dentro do texto? Observe, dentro do texto se diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, é gerado pelo Pai e é da substância, da ousia do Pai.
Então, Jesus, o Deus Filho e o Pai têm a mesma essência. Se o Pai é Deus, se essa é a sua essência, o Filho também é Deus. Jesus Cristo também é Deus. Veja outra frase aqui. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Não deixa margem de dúvida. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Mas diz que ele foi gerado, não feito. Gerado, não feito. E todas essas expressões do credo do Concílio de Nicéia são contra Ário e contra as outras heresias também, como o sabelianismo, o modalismo, também contra essas heresias, que negavam que Jesus Cristo fosse Deus e de que haviam 3 pessoas na Trindade. E aí vem a principal frase do credo, que é esta aqui: de uma só substância com o Pai. No termo grego, homoousion to patri. Ou seja, da mesma substância, substância igual, essência igual do Pai. E depois ele fala da encarnação de Jesus Cristo, no qual ele assumiu a natureza humana, o qual por nós e por nossa salvação desceu e se encarnou, e se fez homem, sofreu, ressuscitou, subiu ao céu e novamente deve voltar para julgar os vivos e os mortos. Observe, portanto, que Nicéia definiu claramente que Jesus Cristo é Deus e aceitou a doutrina da Trindade dentro daquela linha histórica que já vinha dos pais patrísticos, dos pais apologistas e do também Tertuliano e tudo aquilo que a igreja já vinha falando ao longo dos séculos e contra as heresias do modalismo e de Ário. O texto ainda fala no Espírito Santo também, apenas cita o Espírito Santo porque o foco era a divindade do Senhor Jesus Cristo. O que acontece então, após o concílio de Nicéia? Ário, ele é excluído, expulso da igreja. Ário sai da igreja cristã, junto com aqueles que o seguiam e que acreditavam no seu ensino, e a igreja, ela declara claramente a Trindade como sua declaração de fé acerca de Deus. Deus é trino. E a igreja faz isso mediante o que estava escrito nas Escrituras. Em todo momento a igreja foi à Bíblia, foi a João, foi a Paulo, foi aos Evangelhos, foi a todas as Escrituras sagradas do Novo Testamento e do Antigo, para mostrar que Deus é trino. E assim se revelou. E é por isso que a igreja até hoje crê que Jesus Cristo é Deus. Essa é a fé da igreja cristã. Essa é a fé. Pode ser que haja alguém na igreja cristã que não acredite na Trindade, mas a fé da igreja é esta, e o que a Bíblia diz é exatamente isto. Historicamente a igreja se definiu nesse sentido. Os 3 grandes ramos do cristianismo, que são o catolicismo romano, a igreja ortodoxa e o protestantismo, todos os 3 grandes ramos creem que Jesus Cristo é Deus e creem na Trindade, como a forma de Deus ser. E isso nós vimos claramente nas outras aulas, quando abrindo a Bíblia, nós mostramos que Jesus Cristo é Deus e que há uma Trindade. Esta é a fé da igreja e ela continua até hoje. Quando a Reforma Protestante ocorreu no século XVI, ela reafirmou isso de uma forma categórica e tranquila. O que Nicéia disse é a verdade acerca de Jesus Cristo. A partir daí, começou uma segunda discussão dentro da igreja cristã acerca de como se relacionam as 2 naturezas de Cristo, a divina e a humana. Mas isso eu abordarei na próxima aula. Que Deus abençoe você.
e que você seja feliz.